Redução populacional e o mistério das elites. O que está por trás do silêncio? Bem-vindos, ouvintes, ao Decoder Talks, o seu programa onde decodificamos as camadas ocultas por trás das notícias, da história e da realidade que nos cerca. Eu sou Henrique Toledo, e no episódio de hoje vamos abordar um tema sensível, complexo e que, se tratado com coragem e honestidade, pode nos levar a algumas das verdades mais incômodas do nosso tempo. A possibilidade de uma redução populacional planejada, deliberada ou tolerada por elites ou inteligências que vão além da nossa compreensão. A pergunta central que guia este episódio é: por que alguém, humano ou não humano, gostaria de reduzir a população mundial? E mais, seria uma estratégia de controle? Uma resposta a uma ameaça cósmica? Um plano em curso desde décadas passadas? Prepare-se. Este programa vai percorrer camadas históricas, geopolíticas, espirituais e astrofísicas, sem freios. A lógica do controle. Menos é mais. A primeira linha de pensamento a ser explorada é a lógica do controle populacional como ferramenta de governabilidade. Na visão de muitos estrategistas geopolíticos, é mais fácil controlar um planeta com 1 bilhão de pessoas do que com 8 bilhões. Isso é quase intuitivo. Com menos pessoas, há menor pressão sobre os recursos naturais. Há menos vozes exigindo direitos, transparência e justiça, e é mais fácil manter um sistema autoritário disfarçado de democrático. No cenário atual, temos um crescimento de megacidades, colapsos logísticos e aumento no custo da comida e energia. O discurso de que somos muitos para um planeta só vem sendo repetido por figuras como Bill Gates, membros do Clube de Roma e agências multilaterais. Mas seria isso apenas preocupação com a sustentabilidade ou parte de uma engenharia social silenciosa? Vamos lembrar do documento chamado Limits to Growth, Limites do Crescimento, publicado pelo Clube de Roma em 1972. Este relatório sugeria que o crescimento populacional, aliado ao consumo dos recursos, levaria inevitavelmente ao colapso global. Desde então, instituições globais passaram a incorporar o discurso de que menos pessoas significam mais equilíbrio. O fator tecnológico, a era da inutilidade humana. Nos últimos anos, a IA, a robotização e as tecnologias autônomas estão substituindo uma parte significativa da força de trabalho. O que acontece quando 4 ou 5 bilhões de pessoas são dispensáveis do ponto de vista econômico? Elas se tornam, na visão tecnocrata, um problema a ser administrado. A narrativa do transhumanismo, que parece promissora em séries como Black Mirror, na prática esconde um potencial projeto de substituição do homem comum pelo homem conectado à máquina, controlado, rastreado e dependente da infraestrutura digital. Nesse contexto, a redução populacional, seja via guerras, pandemias, infertilidade induzida ou colapsos sociais, pode ser uma consequência calculada. Mas, como dissemos, esse movimento parece ter começado antes mesmo da revolução IA estar madura. Isso nos leva a uma possibilidade ainda mais ampla. E se for um evento cósmico? Agora entramos numa camada ainda mais intrigante. E se as elites souberem de algo que nós não sabemos? E se um evento exógeno de ordem celeste já estiver previsto e irremediável? Astrônomos independentes e cientistas não alinhados com as agências oficiais vêm alertando para ciclos solares destrutivos, como uma micronova solar, inversão dos polos magnéticos da Terra, o que já está em curso, possível presença de um corpo celeste massivo com órbita elíptica, Nibiru, Planeta 9 ou Hercólobus, hipóteses estas ainda em aberto, porém, explicariam catástrofes no passado geológico da Terra. Tempestades solares de magnitude muito maior que o evento Carrington de 1859. Alteração no eixo da Terra devido a forças gravitacionais externas, causando tsunamis continentais e instabilidades climáticas fatais. Se uma elite global tem acesso a esses dados, pode decidir reduzir a população antecipadamente, para tornar o colapso mais gerenciável. Imagine um mundo com 8 bilhões de pessoas tentando sobreviver após o colapso das redes elétricas, logísticas e alimentares. Seria o caos absoluto. Talvez mesmo antes disso. Como controlar a população global ensandecida ao ver um astro gigante no horizonte? Ou antes disso, quando for apenas um globo luminoso que começará a afetar a rotação terrestre, causando alagamentos ou recuos significativos do mar? Bem, reduzindo a população antes que estes fenômenos comecem a acontecer e ficar evidentes, essa elite poderia manter centros urbanos mais fáceis de administrar, reduzir o risco de revoltas e anarquia, garantir estoques e abrigo apenas para os selecionados,
Seria uma estratégia fria, mas lógica sob a perspectiva deles. Mesmo um apagão global, devido à ejeção de massa coronal que poderia ocorrer ainda este ano, poderia transformar a Terra em um cenário Mad Max em questão de semanas. Muita gente ignora este fenômeno, mas é fisicamente possível, tanto que já ocorreu no passado. O evento Carrington, de 1859, como já citei aqui. Naquela época, a indução magnética da magnetosfera queimou diversas estações de telégrafo, únicas linhas de cabos aéreos que existiam na época quando não havia transmissão de corrente alternada por redes de alta tensão como hoje em dia. O perigo deste fenômeno é o próprio ser humano, pois o problema é que as subestações de transmissão possuem transformadores gigantes. Se estes transformadores queimarem ao redor do mundo, não há sobressalentes suficientes. Geralmente, há poucos destes transformadores em estoque em cada estado, geralmente importados da China, o que enseja uma demanda mundial que não poderá ser suprida facilmente. No Brasil, são aproximadamente 2.000 destes transformadores. Numa estimativa geral, como os trafos são distribuídos no Brasil? O Enfurnas, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, possuem o maior estoque nacional entre 30 e 50 unidades. O Eletrosul, foco no sul de 10 a 20 unidades, e Chesf, Bahia e Pernambuco, estoques de 5 a 15 unidades. No geral, isso não chega a 5% do total, o que enseja um ponto crucial para restabelecimento da rede de transmissão. Farei em breve um programa direcionado ao possível máximo solar até o final deste ano e as consequências de uma tempestade solar que pode nos atingir. O silêncio dos bunkers. O que os ricos sabem? Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk e muitos outros estão investindo pesado em bunkers subterrâneos, terras remotas, estufas de agricultura fechada e criptografia para comunicações privadas. Essas atitudes levantam questões. Eles sabem de algo que não sabemos? Estão se preparando para um colapso iminente? Por que os governos mundiais não preparam o público com medidas básicas de sobrevivência? O silêncio oficial sugere que existe uma agenda, e parte dela pode envolver manutenção da ordem social até o último momento, evitando o pânico em massa. E se não forem humanos? Vamos agora para a hipótese metafísica. Diversas tradições esotéricas, como o espiritismo, o gnosticismo e mesmo correntes da física moderna, sugerem que não estamos sozinhos, nem somos os verdadeiros gestores deste planeta. Autores como Salvador Freixedo, Rudolf Steiner, Jan Val Elam e David Icke abordam, cada um a seu modo, a presença de entidades transdimensionais que influenciam a consciência coletiva, manipulam as elites humanas por meio de pactos ou engenharia mental. Alimentam-se energeticamente da dor, medo e sofrimento humano, como afirmado nos arquétipos gnósticos dos arcontes. Se estas inteligências souberem que a Terra passará por uma transição dimensional ou frequencial, podem estar limpando o campo energético para manter controle sobre a nova configuração. Ou querem apenas aumentar a colheita, ou seja, manter o máximo possível de almas dentro do ciclo reencarnatório que os alimenta? Bem, amigo ouvinte, vamos recapitular. A redução populacional pode ser lógica para tecnocratas, frios e calculistas. Pode ser tática para mitigar o caos em caso de catástrofes naturais ou cósmicas. Pode ser uma exigência de entidades não humanas que administram este sistema planetário. E se tudo isso for verdade ao mesmo tempo? O mais importante é o silêncio das autoridades, o preparo das elites e os discursos sutis nas conferências globais indicam que algo muito maior pode estar por trás do que vemos na superfície. Mas você não precisa ser vítima dessa narrativa. Informação, conexão comunitária, espiritualidade ativa e autonomia são as melhores ferramentas para atravessar qualquer noite escura da alma planetária. Esse foi o Decoder Talks. Se você gostou, compartilhe. Se você discorda, estude. Mas nunca aceite as narrativas prontas. Até o próximo episódio.
So